Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 11 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo do 24 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo dele, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada que há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Nem tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua dando as orientações no Evangelho de hoje aos seus discípulos que irão partir em missão para anunciar o reino de Deus. Jesus, no Evangelho de ontem, disse que enviava os discípulos como ovelhas ao meio dos lobos, no meio dos lobos. Hoje ele vai dizer a função do discípulo, a missão do discípulo, que é para encorajando aquele discípulo, encorajando cada um de nós quando decidirmos nos tornar anunciadores da palavra de Deus. Jesus vai dizer que nenhum discípulo está acima do seu mestre e nenhum servo acima do seu senhor. Jesus vai dizer que basta apenas para o discípulo ser como o mestre e basta apenas para o servo ser igual ao seu senhor. Nós devemos ser imitadores, imitadores de Jesus Cristo. Jamais seremos maiores do que Jesus. Apesar do nosso orgulho e vaidade, quando Deus vai nos capacitando, Jesus vai nos capacitando, Jesus, através do Espírito Santo, vai fazendo com os seus dons que a gente possa poder anunciar a palavra de Deus. Nós já subimos um degrau, já subimos no palco e achamos que somos os tais, que somos o cara, como fala no linguajar popular, né? Já nos sentimos importantes. E é Jesus que nos chama a atenção. Tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. E o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Se nós saímos na missão cheio de orgulho e vaidade, achamos que nós fazemos os milagres, fazemos os prodígios. Nós vemos tantas pessoas dizer, anunciando hoje noites de cura, fulano de tal estará proferindo bênçãos e curas. Meu Deus, eu penso, como pode? Quero recordar aqui um dia o Padre Zezinho falando que uma senhora perguntou para ele se aquela missa que ele ia celebrar naquele dia era uma missa de cura e libertação. E o Padre Zezinho falou: minha senhora, eu vou celebrar a missa. A libertação depende da senhora e a cura depende de Deus. Deus não marca o dia, nem a hora e nem o lugar.
Portanto, meus irmãos, nós devemos estar preparados para as perseguições que virão. Jesus nos prepara para isso. Jesus não deixa nada escondido, pelo contrário, ele diz que aquilo que é dito ao pé do ouvido deverá ser proclamado nos telhados. É um anúncio da boa nova do reino de Deus. Nós não devemos ter medo. Seremos perseguidos, sim. Seremos abandonados pelos nossos amigos, muitas vezes por nossas famílias, sim, por causa do nome de Deus. Mas Jesus nos fala que tomai cuidado com aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quantos discípulos, quantos mártires, quantos santos deram a sua vida pelo Cristo, mataram apenas o corpo, não mataram a alma. E houve um tempo no México que houve a cristeada, acho que é isso. E um tempo que o comunismo estava tomando o México, eles gritavam, os cristãos, viva Cristo Rei. Me foge o nome do menino de aproximadamente 12 anos, que ele devia negar a Cristo para não ser morto. É José, Juano, alguma coisa assim, não consigo lembrar o nome. Mas ele deveria negar o Cristo Rei, o Cristo Salvador. E o lema deles era, viva Cristo Rei. Tiraram o solado dessas crianças, dos pés dessa criança, e fizeram com que ele, sem o couro dos pés, sem o solado dos pés, caminhasse pelas estradas de pedra do México até o cemitério da cidade. E lá o padrinho dele implorava por ele para poder apenas dizer, negar o Cristo, e ele disse, viva Cristo Rei. E ele levou uma facada e depois levou um tiro daqueles soldados comunistas que faziam parte do movimento comunista no México. E esse movimento cristiada, quantos padres perderam a sua vida por honra a Jesus Cristo? Tiraram as suas vidas, mas não puderam tirar a alma. Não negaram o Cristo. Aqui Jesus vai dizer, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus vai dizer, completando, encerrando esse evangelho, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a graça de Deus, sermos testemunhas, sermos discípulos, anunciadores da palavra, mesmo que queiram nos calar, tirando a nossa vida. A verdade deverá ser sempre proclamada no alto dos telhados. A exemplo desse jovem, que é bom vocês procurarem o movimento cristiano no México, e vocês verão esse jovem que foi canonizado santo, martirizado, que ele entregou a sua vida. Uma criança, 12 anos, mas ele não negou ao Cristo. Morreu gritando, viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.